Hoje eu vou passar todos os detalhes para um cesto perfeito sem emendas e com desenhos. Eu chamo de cesto avançado porque, na verdade, essa é a técnica mais aprimorada que eu posso apresentar, tá? Então, depois de 3 aulas fazendo os mais fáceis, eu creio que todas vocês estão aptas a fazer esse cesto, mas se tiver alguma dificuldade, eu sugiro que volte nos outros vídeos para poder se sentir mais à vontade, né? E porque nada como o treinamento mesmo, assim, treinar e que daí a gente consegue se entender no crochê. Eu escolhi fazer com esse fio aqui clarinho, não sei se vai ter algum problema de enxergar, tô na dúvida se eu faço com esse. Mas vamos lá. Então, eu vou falar mais uma vez, esse cesto aqui é o cesto avançado, é uma reunião de todas as boas técnicas, as melhores técnicas que eu já testei. Fazer sem emenda, né, com o fio conduzido, a gente vai fazer desenho, então eu sugiro que antes dessa aula você já deixe aí separado uma cor para o cesto, com um pouco mais quantidade de fio, ó, esse rolo aqui tem um pouco mais. E qualquer restinho, assim, eu vou usar aqueles rosas lá para fazer o desenho, tá? Com a técnica do fio conduzido, você pode fazer o desenho que você quiser. Pode pedir, inclusive, usar a ajuda de um gráfico, por exemplo, para você se organizar nos pontos, mas a técnica é a mesma, tá? Eu vou ensinar a técnica, não um desenho específico. E aí você faça o desenho que você quiser depois. Quando você vê uma foto no Facebook, no Instagram com um desenho, você já sabe como faz. E aí é só seguir os pontinhos que você faz, tá? Vamos fazer a base desse cesto. A gente vai fazer o cesto redondo, mas qualquer cesto que a gente fez na aula número 2, o quadrado ou o oval, você pode fazer o desenho também. Eu vou fazer o redondo aqui porque é o mais comum, tá? Então, a gente faz o círculo mágico. Quem ainda tá com dúvida, coloca o fio pra baixo, a ponta do fio pra baixo e segura com o dedão. Vai dar a volta na mão. Quando chega aqui do outro lado, ó, você cruza aqui, deixa ele pro outro lado. A agulha vai passar debaixo do fio que tá preso, ó, debaixo do fio que tá preso e vai trazer o fio que tá solto pra esse lado. Aqui. E daqui onde eu tô, você busca o fio lá de novo do rolo e faz uma correntinha. Pronto. Ó, tá tudo largo aqui, né? É só ir puxando e ajustando que ele vem. Ele fica melhor, ó. Tá? Daqui eu vou fazer 8 pontos baixos. 8. 1. 2. Se você quiser fazer outra base, tudo bem, não tem problema, tá? Vou fazer a redonda, mas 3. 4. 5. 6. 'Eu continuo usando a agulha número 10. Perceberam que é a que mais usa, né? Perdi a conta. Ó, se você perdeu a conta igual eu, é só contar os Vzinhos aqui, ó. Olha por cima, tá vendo? Tem vários. Então, começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8. Se você quiser fazer um cestão, por exemplo, ó, a ponta, lembra que a ponta tem que sair aqui do outro lado. Não pode parar no meio e sair no meio dos pontos. Tem que vir pra cá. E aí, a gente puxa. Opa, o que aconteceu aqui? Puxa forte. Pronto. Tá vendo? Tem que puxar sem dó. Ele fecha bem bonitinho. Vem aqui, fecha no baixíssimo, ó. A agulha entra debaixo das duas perninhas do V. Tá? Vou fechar no ponto baixíssimo. Essa ponta aqui, apesar dela te atrapalhar, você tem que ignorar ela. Deixar ela pendurada aí, não serve pra nada mais. Depois é só arrematar. Fecha no ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Essa volta, então, vai ser tudo de 2, certo? Lembra da primeira aula? Então, 2 pontos em cada buraco.
ensinei nessas aulas, você pode transferir de uma aula para outra. O que eu ensinei na aula do sexto quadrado, por exemplo, o acabamento caranguejo, né? O acabamento de ponto baixíssimo, você pode passar para outro cesto. Então, legal, assim, todos eles não é que é específico de um cesto, não. Você pode usar em qualquer um. Então, lembrando que eu falei na primeira aula, a gente tem que identificar o ponto baixíssimo, a correntinha e vai pular esses dois. Pra cá eu venho e fecho no ponto baixíssimo. Sobe uma corrente. Agora essa volta você vai fazer 2 juntos, né? Um sozinho, 2, 1, 2, 1. O que eu tava falando é que o cestão grande que você pode fazer, você segue essa mesma lógica, porém tem alguns truques. Essa receita aqui, que você vai aumentando os pontos sozinhos nos intervalos dos duplos, você vai perceber que em algum momento ele vai deixar de ser redondo e vai ficar com canto, né? Para suavizar isso daí, você coloca, por exemplo, você vai estar lá na 7ª carreira, 6ª carreira, e aí você já começa a perceber que tem canto, faça uma carreira só de ponto sozinho, que daí isso suaviza. Aí na seguinte você volta fazendo os aumentos, tá? Esse é um truque para você suavizar. Em tapete também você pode fazer isso. Coloca uma carreira de ponto sozinho no meio do tapete que suaviza esses cantos que começam a aparecer. Ou também outra coisa muito boa é trocar. Por exemplo, na volta seguinte, ao invés de eu começar, eu tenho o costume de sempre começar com o duplo aqui. Mas ao invés de começar com o duplo, você começa com sozinho. Então imagina que essa volta eu tô fazendo um duplo, um sozinho. Na volta seguinte eu vou fazer um duplo e 2 sozinhos, certo? Eu posso começar com os 2 sozinhos e colocar o duplo depois. Ou então um sozinho só, aí coloco o duplo, aí 2 sozinhos, sabe? Só pra mudar a ordem. E aí o canto começa a ficar desigual e ele não faz um padrão pra ficar o canto tão acentuado. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, me fala. Eu espero que eu tenha sido clara. E aí você consegue fazer um cestão, um tapete. É que tapete a gente faz com ponto alto normalmente, mas é que você tem que ter coragem para fazer um tapete de ponto baixo, porque demora muito, né? Mas fica lindo. E aí você usa essa dica também. Aliás, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do ponto baixo. Hoje a gente vai fazer um cesto pequeno para não ficar demorando muito, não ficar uma aula cansativa, porque na verdade não é a base que eu tô querendo falar. É sobre o fechamento de carreira invisível, que a gente falou um pouquinho ontem na terceira aula sobre isso, e hoje eu preciso falar mais sobre o fechamento de carreira e também o fio conduzido, tá? Então, vamos fazer um cesto pequeno para aprender. E depois você faz do tamanho que você quiser o seu cesto. Fiz 2, 1. 2. E 1. Ó, eu já vou começar a subir meu cesto, que ele vai ficar pequenininho. O que a gente vai fazer aqui? Um cesto avançado, um cesto muito bonito mesmo, a gente não pode ter preguiça de fazer uma volta. Lembra que eu ensinei no cesto quadrado para você fazer uma volta de ponto baixíssimo na volta toda? Inclusive na aula número 3 também fizemos. Eu costumo fazer no cesto redondo também. Então vamos fazer nesse daqui. Essa volta de ponto baixíssimo você pode fazer ou não, tá? É que eu acho que dá um acabamento melhor no trabalho. Então, você fecha com o baixíssimo e já continua dando a volta nele de baixíssimo, ó. Laça e tira. O ponto baixíssimo é um ponto que escapa muito fácil da agulha, então olha, presta atenção como que eu faço. Eu faço em 2 tempos. Laça e tira, parou. Joga a agulha pra trás, assim, ó o movimento que eu faço com a mão, ó.
tá? Aí puxa. Faço em 2 tempos, assim a agulha não escapa. Laça, tira, vira a agulha pra trás e puxa. Aqui eu tô chegando no final da volta. E aí a gente vai começar a subir o cesto. Aquela primeira volta é igual o que eu já falei, que você vai fazer de ponto baixo pegando nessas 2 alcinhas do ponto baixíssimo. E aí o que vai acontecer? Essa trancinha que aparece aqui, ela vai ficar pra fora, tá? Então tem que prestar atenção que tem que ficar 2 perninhas pra fora, você vai pegar as 2 perninhas de dentro pra fazer seu ponto baixo. Ainda falta um aqui. Como você sabe aonde termina a volta de ponto baixíssimo? Aqui, ó. Aqui eu já tenho um baixíssimo, tá vendo? Que tá mais gordinho. Eu venho aqui, a agulha vai entrar no meio. Pega aqui, entra tudo, vai até lá o fim, ó. Aí faço o último baixíssimo e já vou trocar o lado. Vou inverter o sentido do meu trabalho, ó. Tá? Até tiro a agulha pra não ficar torcido. Subo uma corrente. Aqui eu começo. O primeiro ponto é aqui no pé, tá vendo? Onde tá, ó. Onde tá meu fio? Eu vou colocar ponto aqui. Tá bem focado, estão vendo? Ó. Tô vendo, eu tô fazendo crochê olhando pelo celular. Essa volta é sempre a mais chata. Sempre falo, tem que ter paciência nessa volta. Então, a gente tá fazendo ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas do ponto baixíssimo. Se você não quiser fazer essa volta de ponto baixíssimo, faça como eu ensinei na primeira aula, tá? Vê lá na primeira aula. Você não faz o ponto baixíssimo e pega só na alcinha de dentro. Também dá certo e tudo bem. Também tá ótimo. Não é porque a gente vai fazer o desenho com ponto baixo centrado que tem que fazer essa volta aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É que eu gosto de apresentar todas as possibilidades. Só isso. Cheguei no último ponto da volta e agora a gente chegou na emenda. Então vamos lá para a emenda invisível. Se vocês assistiram a aula número 3, vai lembrar mais ou menos como que é que a gente tem que abrir mais essa orelha aqui que tá dentro da agulha, tirar. A agulha vem por trás no primeiro V aqui, ó, esse aqui. Por trás, por dentro, tá? Passa aqui, ó, embaixo das 2 perninhas. E eu vou levar esse fio pra lá. Aqui onde não tem ponto nenhum, nesse buraco, eu vou formar um ponto. Daqui pra frente, em todas as carreiras, vai ter um Vzinho aqui. Só que se eu simplesmente enfiar a agulha aqui, esse buraco vai abrir muito. Então, o que que eu faço? Eu passo a agulha por aqui
Em qualquer fio que eu encontrar, ó, sei lá, vou pegar nesse daqui, ó, eu engancho aqui. É só pra não abrir muito esse buraco, tá? Não é nada além disso. E essa orelhinha aqui, você põe dentro da agulha. Pronto. Daqui pra frente você não vai mais usar isso. Larga aqui. Volta a trabalhar com o fio do rolo. Vai puxar esse fio do rolo pra fora fazendo uma corrente. Ó, esse daqui que tá saindo é um ponto. É como se fosse o Vzinho do ponto baixo centrado aqui, ó. E aí você faz outra corrente pra passar pro próximo ponto. Acabou. Agora a gente segue a vida aqui. Ponto baixo centrado, lembra que eu falei ontem? No meio do V, no buraco mais difícil, não no fácil aqui. É nesse, no meio das duas perninhas, ó, aqui. E aí, ele sai do outro lado, no meio do V também. A agulha entra meio que na diagonal. Baixo centrado. De novo, ó. No meio do V. Puxa. No meio do V, meio que na diagonal. Tudo bem aí, gente? Esse primeiro, ele sempre fica meio tortinho, mas a partir do segundo ele vai ficar bonitinho. Vamos começar a usar o fio, a outra cor? Já deixa ela aí preparada. Eu vou fazer um coração. Um coração não, coraçõezinhos pequenininhos, que é só um pontinho. Só deixa um pontinho. Então, o que que é? Como que a gente faz o fio conduzido, a técnica do fio conduzido? Você vai colocar a agulha aqui no buraco, laçar o fio branco, sair. A última laçada que fecha o ponto já traz a cor nova, ó. Porque você está se preparando para o próximo ponto que vai ser o rosa. Mas você já tem que estar preparada aqui, ó, com o fio rosa aqui. Tá vendo? Então, esse daqui ficou branco, nada mudou aqui. O próximo é o rosa, ó. Então, eu entro. E por que que chama fio conduzido? Porque você vai conduzindo todo esse monte de fio aqui junto pro seu trabalho. Ó, eu vou puxar o fio rosa. Tá? Aí, eu vou voltar pro fio branco. Que é só um pontinho. Como a gente vai fazer um coração, então você deixa esse fio aqui, porque tem que dar a volta inteira no branco. Quando chegar aqui de novo, a gente vai fazer no rosa. Imagina que o coração, a pontinha do coração é aqui, e no próximo eu vou fazer 3 pontos de rosa, tá? Então, você vai deixar esse fio aqui, deixa o fio do rolo rosa aqui. Eu só vou conduzir essa ponta aqui do rosa pra ela não escapar. Inclusive, a gente já pega uma agulha fina. Ó, com uma agulha mais fina, faz aquilo que eu já ensinei, de ir enrolando essa ponta aqui. Isso não solta, viu, gente? Pode confiar. Só na alça de trás, tá vendo? O legal de workshop online é que eu consigo com calma passar várias informações. Então tá, então larga esse fio aqui do rosa, a gente vai dar a volta no branco, tranquilo, normal, ó. Cheguei aqui na emenda de novo. Vou novamente levar meu fio aqui, nesse daqui. Esse é o meu fio falso, o meu ponto falso, né? O forjadinho. Então, vou abrir a orelha, venho por trás aqui, por cima, ó, debaixo do V.
Vou levar essa ponta lá pra dentro. E aqui agora você vai continuar, como você tá fazendo ponto baixo centrado, então esse Vzinho aqui é o seu ponto baixo centrado falso. Daqui a agulha entra no meio do V também, certo? Opa. E essa alça, coloca aqui na agulha para não perder. Vamos de novo levar o fio do rolo, volta a trabalhar com o fio do rolo. Sobe uma corrente e continua trabalhando, tá vendo? Que agora ficou ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. E aí você continua. Ó, agora tem que prestar atenção, porque como eu fiz um rosa aqui, essa próxima carreira vão ser 3 rosas, esse e esse. Ou seja, esse daqui que eu já tenho que me preparar com rosa, porque o próximo tem que ser rosa, certo? Então, eu puxo o branco e já trago o rosa aqui, ó. Ó, meu rosa tá aqui já esperando, então eu já laço ele. E venho levando eles aqui, ó. O branco você vai esconder junto pra sair aqui do outro lado, quando você for voltar a usar. Faz 3 pontos rosa. Então, vamos lá. 1, 2, 3. No terceiro, já tem que trocar de novo pro branco. Ó. Tá? Agora você vai continuar. E novamente deixa o fio rosa lá. Não precisa dar a volta nele. Se você quiser, tudo bem. Você pode ir conduzindo o fio rosa, dando a volta inteira nele. Mas primeiro que você vai gastar fio à toa. E segundo que é um trabalho que não precisa. Porque aqui, ó, quando você voltar aqui pra fazer mais fio, já vem escondendo ele, entendeu? Imagina que você vem fazer ponto rosa aqui, aí ele vem pegando os outros pontos, já vão abraçando aqui esse fiozinho por trás pra esconder. Tudo tem que ser um trabalho limpo, escondendo o fio o tempo todo. Olha que gracinha que vai ficando. Estão vendo esse acabamento aqui, como fica legal que a gente fez no ponto baixíssimo? Então é isso o resultado final dele, né? Fica bem legal. Vamos fazer mais uma volta. Outra coisa, cada vez que você for fazer uma carreira de ponto baixo centrado, não, de fio conduzido, vai acontecendo de fazer um nó aqui, ó. Já desfaz. Se você fizer 6, 7 carreiras de fio conduzido, vai dar uma nozeira de fio. Tem que ir sempre arrumando. Chegamos aqui, ó. O último ponto é esse. E agora a gente vai fazer o fechamento de novo invisível. Aumenta. Vem a agulha por trás aqui. O meu ponto que eu vou passar aqui por cima, eu vou forjar, é esse aqui, tá? Então, o fio tem que passar por cima dele pra eu tirar ele por dentro aqui do V. E vamos seguir. Agora, essa volta do coração são 5 pontos, né? Você vai abrindo assim. Então, aqui eu tenho que começar o rosa nesse daqui, ou seja, você vai fazer branco, esse e esse. Sendo que esse já tem que puxar o rosa na terceira puxada, tá? Tem que prestar atenção sempre. Quando você tá fazendo um desenho, você se prepara antes pra trocar a cor.
Aqui, ó, eu já puxo o rosa. Meu rosa tá aqui. Já laço ele. Agora, você vai escondendo tudo isso de fio. O branco e esse toquinho de rosa aqui. Esconde tudo. Ó, o rosa passa por cima deles, estão vendo? E o último de rosa é esse aqui, então já tem que trocar pro branco aqui. Ó. Você sempre tem que parar com 2 laçadas na cor e já passar pra cor nova na terceira. Essa que fecha o ponto. Vou deixar o fio rosa aqui, ó. Olha, tá vendo que deu o nó aqui? Já desfaz. Já vai arrumando, senão depois, nossa, fica ruim. E aí, o que vocês acharam? Normalmente um coração a gente faz... Eu vou terminar essa volta ainda, tá? Só vou falar que assim, o desenho do coração você pode crescer mais, por exemplo, 7. E aí depois faz um biquinho assim, tipo, por exemplo, se eu quiser parar aqui, a próxima volta eu faço... aqui tem 5, né? Então eu faço, mantenho esses 2 de rosa, não aumento um. Mantenho os 2 de rosa. Aqui eu faço um branco aqui em cima. E mantenho os outros 2 de rosa, pra ele fazer a viradinha assim. E só. Cheguei de novo aqui. Vamos lá novamente, ó. Abre. Vem por trás. Leva o fio branco. O fio, por onde eu passei por cima, então é aqui o meu ponto, tá? A agulha entra no meio, porque eu tô fazendo baixo centrado, então tem que manter o padrão. Sai aqui, põe isso aqui pra enganchar. E larga, não precisa mais disso. Você volta a trabalhar com o fio do rolo. E faz 2 correntes. Essa daqui que você tá tirando, eu conto uma. Às vezes quer sair coisa que não deve, então você puxa pra trás de novo. Deixa fechadinho. E 2. Pronto. E aí segue. Aqui eu vou fazer o biquinho do coração e essa é a última carreira de coração, tá? De fio conduzido, ó. Puxo rosa. Aqui, então, vamos prestar atenção. Eu vou fazer 2 pontos de rosa. 1. 2. Aqui eu paro, porque eu quero um fio branco. Um ponto branco. Então, eu ponho o fio de novo aqui no branco. Puxo o branco, olha só, gente, puxo o branco e volta pro rosa, porque o próximo é rosa. Dá um bololozinho. Pronto. Agora eu venho 2 rosas e volto pro branco. Ainda você não consegue visualizar muito bem o desenho, porque na próxima carreira tem que fazer uma volta toda de branco. Aí eu tô tampando essa parte aqui pra você entender o que vai aparecer do coração, entendeu? Como eu já terminei de fazer, eu não vou mais usar o rosa, você já corta essa ponta de rosa. Vai pegar aquela agulha mais fina que você tem aí com você, tira isso daqui. Pega a agulha fina, esconde daquele jeito que eu já ensinei. A última enroladinha eu sempre faço ao contrário, eu sempre levo o fio pra dentro. Pronto. Aí essa ponta depois eu vou cortar. E vamos continuar aqui. Com o branco. Você vai fazer mais uma volta de fio
branco, quer dizer, não sei que cor que você tá usando, mas vai fazer mais uma volta do fio e o acabamento. E acabou seu cesto, tá? Ai, que fofura! Pode fazer a alça também, enfim. É que como a gente fez um cesto pequenininho, aqui caberia, na verdade, uma alça daquelas de uma só, pra pendurar, talvez. Como eu já falei que dá pra fazer. Certo, gente? Então, você termina aqui, vai fazer a emenda invisível. Faça sempre pelo menos mais uma, não que precisa ser só uma, mas pelo menos mais uma pra entender o desenho, porque assim ainda tá sobrando coisa aqui, ó. Tá? Aqui, assim fica mais arrumadinho o coração, tá bom? Regra de desenho não existe, você pode fazer mais carreiras, é que a gente fez um coração pequenininho, mas dá pra aumentar, daria pra fazer mais uma carreira com o rosa, fazendo só aqui, um rosa e um rosa, aqui branco e aqui branco, aí faz um bico um pouco maior do coração. Você que manda, você que desenha, você faz o desenho que você quiser, tá bom? O intuito aqui é ensinar a técnica do fio conduzido, porque daí o céu é o limite. Gente, obrigada pela aula, pela companhia. Um beijo grande para vocês.